Bora ver, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um Comento de Bíblia. Hoje, 27 de agosto de 2022. Está acabando o mês, negada, viu? Está se acabando. Hoje o texto você vai encontrar na página 1106 da Bíblia em ordem cronológica. E também abrindo aí em Mateus 21, do versículo 23 ao 27, é o primeiro texto, vai falar da autoridade de Cristo, né? E a forma como esta autoridade foi questionada pelos religiosos. Pois bem, vamos então ao texto. Mateus 21, 23 diz que Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E veja como é importante a questão da opinião pública, a opinião do povo, a opinião das massas. Eles queriam, porque queriam prender Jesus, eles queriam, já definiram, nós temos que matar esse cara, só tem que arrumar um jeitinho aí, por quê? Porque está tentando um período da Páscoa, o povo está vindo de várias cidades de Israel para se purificarem e para se prepararem para a Páscoa, que é no 15º dia. E aí o que acontece é que o povo tem Jesus como um grande profeta. E agora eles estão questionando em que autoridade Jesus está fazendo esse tipo de coisa, esses milagres, essas coisas. Porque se Jesus disser com a autoridade do Pai, do meu Pai, do Senhor Deus, eles vão dizer: é blasfêmia, prende ele é um blasfemo. E se ele disser outra coisa, qualquer, não, simplesmente com a minha autoridade, de alguma forma eles queriam prender Jesus para depois conseguirem matá-lo. E então, as pessoas questionavam. Você vê que o Nicodemos, né? Nicodemos era um dos que estava aqui na liderança, no meio dos líderes religiosos. Chega lá: mestre, sabemos que tu és vindo do céu, tem autoridade de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz sem que o Senhor seja com ele. Jesus, então, não foi entrar nessa questão. É a mesma questão que o Nicodemos aborda, né? A questão de autoridade. Só que Nicodemos diz: nós sabemos que o Senhor é uma autoridade vinda do Pai. E ele está querendo que Jesus declare publicamente que a autoridade que ele recebeu foi do Pai, para poder acusar de blasfêmia, né? E Jesus, sabiamente, no versículo 24, Mateus 21, 24, Jesus disse: eu também vou fazer uma perguntinha para vocês. Se vocês me responderem, também eu vou responder a pergunta de vocês, né? Mas se vocês não me responderem, então tampouco eu vou responder o que vocês me perguntaram. E a pergunta é, versículo 25, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Jesus simplesmente colocou a cabeça deles numa forquilha. Jesus prendeu a cabeça deles numa porta e ficou assim, esperando, né? Resposta. Por quê? Ora, se eles versículo 25 diz que eles começaram a discutir entre si, parecendo aquele programa de deixa eu visitar aqui os universitários, qual seria a melhor resposta? Por quê? Do mesmo jeito que eles fizeram uma pergunta que não tinha uma resposta boa, Jesus agora faz uma pergunta para eles que tudo que eles disserem é muito ruim. Que se eles dissessem que o batismo de João era do céu, Jesus ia perguntar: por que vocês não creram nele? Por que vocês não creram em João? E aí se eles dissessem: não, é dos homens, né? Eles tinham medo do povo, pois todos consideravam João como profeta. Na verdade, no texto posterior que eu vou ler daqui a pouco, diz que o medo que eles tinham era de serem apedrejados pelo povo, se ele dissesse que o batismo de João era da terra, era dos homens, não era de Deus. Entenderam? Essa é a opinião pública. Tem que ter muito cuidado com o povo, né? Então, eu não posso simplesmente pegar o cara que é conhecido como grande profeta, então eu tenho que fazer um jeito para eu fazer o mal, eu tenho que justificar esse mal diante do povo. Né? Parece muito com os políticos e com os juristas, alguns, né, que tem aqui no nosso país. Só que eles aqui estão cagando e andando para a opinião pública. Então, né? Então, estão passando por cima de tudo. Aqui eles não, eles temiam ser apedrejados. Mas como as autoridades do nosso país não temem nada, não tem negócio de ser apedrejado nem nada, né? Então, desse jeito. Vai seguir aqui o texto de Mateus 21, no versículo 27. Eles disseram para Jesus: olha, nós não sabemos. Ora, não sabemos. Eles tinham duas respostas, mas todas as duas eram ruins. Então eles preferiram dizer que não sabiam se o batismo de João era do céu ou da terra. E aí Jesus disse: então eu tampouco vou dizer para vocês com que autoridade eu estou fazendo essas coisas, tá bom? Pronto, o segundo texto está igualzinho, né? E você vai encontrar em Marcos 11, do versículo 27 ao 33, ok? No terceiro texto dessa mesma história, você vai procurar Lucas, capítulo 20, do versículo 1 ao 8, onde está bem claro qual era o temor
dos líderes religiosos. O medo que eles tinham era de serem apedrejados. Onde é que você encontra isso? Lucas 20, versículo 6 diz: mas se dissermos que o batismo de João é dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque eles estão convencidos de que João era um profeta. E João era profeta, além de sacerdote, porque o pai dele era sacerdote. João era profeta e sacerdote. Lembra quem? Lembra Jeremias, né? Ezequiel. Vamos então agora para algumas parábolas de Jesus. Jesus falou essas parábolas, não está assim, fora do contexto do que ele está vivendo, não. Ele acabou de desafiar e ser desafiado aqui com perguntas e respostas de forma pública. E aí Jesus agora começa a pisar no pescoço dessa gente religiosa sem vergonha. Preste atenção. Ele disse, né, já que vocês não responderam, eu também não vou dar a resposta para vocês. E aí Mateus 21, do versículo 28 ao 32, vai falar dos dois filhos. Ele começa pegando leve, depois ele vai arrochando, sabe o negócio? Os dois filhos. Mateus 21, versículo 28, diz que Jesus falou assim, ó: o que vocês acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este lhe respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai, chegando ao outro filho, disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi trabalhar. Qual dos dois fez a vontade do seu pai? E aí eu quero só um parênteses aqui. Né? Não é todo que me chama ou que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino. Mas aquele que faz a vontade do pai. Tá bom? Então vamos lá. Mateus 21, verso 31. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas, ou seja, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas, sim, creram, né? Então, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ou seja, Jesus agora não deu a resposta que eles queriam para poder prendê-lo. E ele dizia: se dissermos que é do céu, por que não cremos nele? Se dissermos que é da terra, o povo vai nos apedrejar. Agora Jesus vai e conta uma historinha para justificar o tapa na cara dos religiosos. Que é o que Jesus está falando. Olha, e vocês não creram nele. Na verdade, prostitutas e publicanos estão entrando na frente de vocês. Por quê? Porque eles creem. Vocês não creram em João. João veio falar para vocês o caminho da justiça. Vocês não creram. Vocês são crédulos, são filhos do cão mesmo, né? Tá bom? E aí Jesus vai contar outra parábola, que vai ser assim, o tapa que dá no outro lado. Bateu aqui, Jesus está batendo aqui, tá? É Jesus. Olha, Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao 46. Os caras foram para envergonhar Jesus, mas eles estão tomando um sacode violento aqui. Vamos lá. Mateus 21, verso 33. Lavradores maus. Ouçam outra parábola. Jesus agora vai falar de outra parábola. Havia um homem, um proprietário de terras, que plantou uma vinha, colocou uma cerca em redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre e depois ele arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, ele viu seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e outro apedrejaram, apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesmíssima forma. Por último, enviou-lhes seu próprio filho. A meu filho respeitarão, dizia ele, né? Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este aí é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles:
matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que eles deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Está onde? Salmo 118, versículo 22 e 23. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que deem os frutos do reino. Eita, olha aí. O reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um povo que produza os reinos, que dê frutos. Legal, né? Aquele que cair sobre a pedra, esta pedra angular, será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, tanto na primeira quanto na segunda. A primeira foi dos filhos, um disse: eu não quero ir, mas foi trabalhar. O outro disse: sim, senhor, estou indo, mas não foi, sem vergonha. Aqui, no caso, é a segunda parábola, e agora eles entenderam, né? Sem precisar ninguém bater na cabecinha deles, os neurônios que eles tinham entraram em ação, e eles entenderam que Jesus estava esbofeteando-os, né? Tá? E aí o que eles fizeram? Procuravam um meio, versículo 46 diz que estavam procurando um meio para prender, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta, certo? Outro texto dos lavradores maus, você vai encontrar em Marcos 12, do versículo 1 ao versículo 12, meu povo. Praticamente a mesma coisa, né? A diferençazinha mínima está lá no versículo 3, diz que mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias, né? Um dos servos que foram enviados pelo dono da lavoura. Versículo 4 diz, na parte B, então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e humilharam. Enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, certo? Batiam em alguns e matavam outros. Aí lá no versículo 12 de Marcos 12, diz assim: então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquelas duas parábolas. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. É isso, depois de duas lapadas, uma na cara e outra na outra cara, nas faces, né? Eles saíram e deixaram Jesus, deram uma tréguazinha. O último texto, o terceiro texto dessa mesma história dos lavradores maus, você vai encontrar em Lucas, no capítulo 20, do versículo 9 ao 19, meu povo. E não tem quase nada diferente. Somente no versículo 16, quando ele pergunta o que o dono da lavoura vai fazer quando vier. Porque mandou os servos matar, mandou o filho matar, o que ele vai fazer? Virá, matará aqueles lavradores e dará sua vinha a outros. O outro está participando aqui. Aí, quando o povo ouviu essa história, né, quando vier o lavrador vai matar, vai dar a vinha a outros, quando o povo ouviu isso, disse assim: que isso nunca aconteça, o povo, né? E aí Jesus olhou firmemente para eles, ou para os religiosos, e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? Aquela história, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Qual é o significado? E lá no versículo 19 tem uma coisa assim, dizendo: os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, procuravam a forma de prendê-lo imediatamente. Veja bem, eles queriam prender a Jesus imediatamente. Porém, temiam o povo, porque de repente podia dar ruim para eles. Essa é a questão do apoio popular, a opinião pública, né? A opinião do povo, tá certo? Se conta muito, tá certo? Esse aqui é o camarada que está querendo participar aqui das coisas. Cachorro! Cachorro! Querendo participar de tudo aqui, rapaz? É isso aí, gente. Semana que vem tem mais Comente Bíblia pra gente, se o senhor nos permitir, é claro.